Então tá, deixa eu falar isso aqui, gente, pra vocês com calma, pra você entender. Em primeiro lugar, a diferença do celebrante e do cerimonialista, tá, Rodrigo? O cerimonialista é aquele que cuida de todos os detalhes do casamento. Então, quando uma noiva vai casar, normalmente fica a cargo da noiva, né? Os pais da noiva e tal procuram um cerimonialista. O cerimonialista, ele cuida de detalhes como o buffet, como vai ser a festa, a entrada de padrinhos, entrada do noivo, entrada da noiva. Esse é o trabalho do cerimonialista. Desde o início da festa até o final, ele tem essa responsabilidade de cuidar para que tudo saia perfeito. O meu caso, eu sou celebrante de casamento. Quem é o celebrante? O celebrante, ele faz parte, ele é uma parte da cerimônia. O trabalho dele começa no momento em que entram os padrinhos, entra o noivo e entra a noiva, ali começa a celebração. Então aí entra o celebrante. É aquele que vai fazer o casamento, né? Falando-se de uma forma resumida, é o que vai fazer o casamento. Então, o que eu quero mostrar sobre isso? A diferença, tá? As pessoas às vezes ficam em dúvida. Mas celebrante de casamento, o que é isso? Nunca ouvi falar. Que é diferente de um juiz de paz. É diferente. Existe o celebrante que também é juiz de paz. Ou vice-versa, o juiz de paz que é também celebrante. Tá? Porque existem os dois tipos de celebração para quem faz celebração. A celebração com o efeito civil. O celebrante que ele pode fazer com efeito civil, ele já faz a celebração ali, que é a festa, né, a celebração em si do casamento, com todos os efeitos civis que diante de um juiz de paz, que é o que vale perante a lei brasileira. Então, muitas vezes, o casal, ele não quer ir lá no cartório, se casar lá, não quer perder tempo no local onde ele faz a celebração. Pode ser um sítio, pode ser um salão de festa, qualquer lugar, numa casa, pode ser na praia, que eu já vi. Ele já faz tudo ali ao mesmo tempo. O próprio celebrante, que também faz o casamento com efeito civil, já leva toda a documentação, os papéis já correram e tudo, então ele assina ali e é feito tudo num lugar só. Ok. Mas tem o celebrante, que é o celebrante social, que é o meu caso. Eu não faço celebração com efeito civil. E é importante dizer isso porque nós já ouvimos casos até de celebrantes dizendo que fazia com efeito civil e quando o casal foi descobrir, o casamento não tinha valor. Porque o celebrante não tinha autorização. Sim. O celebrante com efeito civil, ele tem que ter uma autorização para fazer isso. Ou ele é um juiz de paz. Certo. Ou então ele é credenciado por uma instituição religiosa para fazer o casamento com efeito civil. Ok. O que não é o meu caso. Então, qual é o meu caso? Eu sou o celebrante social. O que é o celebrante social? Vamos imaginar o casamento tradicional. Eu me casei há 30 anos atrás. Acredito que com você foi assim também. Eu, por exemplo, me casei no cartório na sexta. No sábado, houve o culto na igreja pelo casamento. Ali foi a celebração social. Nos moldes da igreja que eu frequentava na época e tal, mas ali é a celebração social. No dia 19 de novembro de 1994. Eu casei no dia 19 de novembro de 94? Não, eu casei no dia 18. Aí, às vezes, a gente brinca, não, dia 19 é o aniversário de casamento. Na verdade, o aniversário do casamento é no dia 18. O casamento, ele aconteceu no cartório no dia 18. Esse é o que vale perante a lei. No dia 19, foi só uma celebração, que a gente conta como a data do casamento, mas é a celebração. Então, antigamente, só tinha essa celebração tradicional. Que fosse na igreja católica, evangélica ou qualquer outro lugar, mas era a celebração pelo casamento já acontecido. O que é hoje o celebrante de casamento? O casal, ele se casa no cartório, né? E aí ele vai fazer a sua celebração. Tem gente, claro, até hoje, que é o que mais acontece, depois de casado, vai fazer a sua celebração na igreja, vai fazer a sua celebração junto a uma religião, ou que não tem religião nenhuma, mas ele faz a sua festa de casamento, é a sua celebração. O celebrante, a diferença dele para o casamento tradicional, para o pastor, o padre, e olha, quero deixar bem claro, o que tem de errado nisso? Nada. Tá tudo certo, né? Quem faz o casamento tradicional como sempre foi, ótimo. O que nós estamos falando aqui é de uma nova modalidade que está cada vez mais conhecida e cuja diferença é o celebrante de casamento, ele faz uma celebração personalizada. Então, o que é isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que o Rodrigo e a esposa, a Michele, vão se casar. Hoje são casados, mas vamos imaginar que eles vão se casar. Mas eles vão se casar numa igreja. Aí o pastor da igreja, ele vai usar um texto lá, vou dar um exemplo. Deixará o homem
e a mulher, seu pai, sua mãe, e se unirão em uma só carne, tal, tal, tal. Ele pega aquele texto e dentro daquele texto ele prepara o sermão de celebração, ele faz ali, né, o culto de celebração do casamento, e esse sermão, esse casamento tradicional, ele é genérico, porque ele serve para qualquer casamento. Então serve para o casamento do Rodrigo, serve para o meu, serve para o casamento do Flaviano, para o casamento de qualquer pessoa. O celebrante não. O celebrante, ele faz uma celebração personalizada para o Rodrigo e para a Michele. Esse casamento que o celebrante faz, ele só serve para o Rodrigo e para a Michele. Por quê? Porque o celebrante, ele é um contador de história de amor. Então, nós como celebrantes, nós chamamos o casal e conversamos. Normalmente eu faço assim, Rodrigo, vamos supor que você vai se casar com a Michele, eu faço uma reunião com você e com a Michele antes, e ali vou ver pontos que convergem entre os dois. Vou conversar com vocês como que vocês querem o casamento, porque o casamento é do casal, tem que ser priorizado o desejo do casal. Tem casal que quer uma cerimônia mais voltada para um cunho religioso, tem casal que não quer, tem casal que quer que fala sobre determinado acontecimento durante o período de namoro. Tem casal que não quer. Então você vai alinhando com os dois aquilo que eles querem que faz no casamento. Essa reunião é com os dois. Depois, eu faço uma reunião à parte com a noiva. Nessa reunião à parte com a noiva, aí eu chego para ela e falo assim, Michele, agora você vai me contar tudo sobre você e o Rodrigo. Como vocês se conheceram, como foi o primeiro beijo, onde foi, vocês chegaram até algum momento que vocês pensaram em se separar, terminar o namoro, chegou a terminar, voltar, ela me conta todos os detalhes do namoro, até aquele momento em que eles vão se casar, a visão dela. E o que eu converso com ela fica só entre eu e ela, Rodrigo não fica sabendo de nada. Depois eu vou sentar com o noivo. Aí eu chego pro Rodrigo, eu quero que você me conta tudo do namoro entre você e a Michele. Como foi, onde vocês se conheceram, onde foi o primeiro beijo, como foi, Rodrigo. E aí eu extraio tudo da história dos dois, mas a visão do Rodrigo. E o que eu converso com o Rodrigo fica entre eu e o Rodrigo. E daí você forma todo um enlace para trazer esse contexto pro casamento. E neste enlace, pasme, há diferenças. Cara, pontos de vista diferentes. E isso assim, mas isso não atrapalha a celebração? Pelo contrário, torna a celebração mais divertida, mais legal. Vou dar um exemplo. Teve um casamento que eu fiz recentemente do Gabriel e da Ana Clara. Em que, aliás, não, o Leonardo e a Ana Clara, que eu fiz casamento de duas Ana Claras. Leonardo e Ana Clara. Em que eles me disseram o seguinte, que eles fizeram o noivado deles, né? Teve toda ali uma atuação de pessoas nos bastidores, e aí fizeram uma festinha onde ele ia pedir ela em noivado de surpresa. Ela não sabia, e aí ele pediu ela em noivado. Segundo ela, o primeiro beijo aconteceu ali na noite em que ele pediu ela em noivado. E, segundo ele, o beijo só aconteceu no dia seguinte. Então, eles contaram histórias divergentes. Então, torna uma coisa bacana. Eu falei, eu não sei se a ficha dele só caiu no dia seguinte ou se ela estava tão deslumbrada que ela sonhou com um beijo antes da hora. Então, assim, a intenção é fazer uma celebração leve, divertida, onde você conta a história de amor dos dois e você envolva todo o público. Porque uma coisa que a gente tem de preocupação, Rodrigo, é de que as pessoas que estão ali, elas se prendam tanto na história do casal que elas esqueçam do horário. Não tem aquela coisa de, às vezes com o celular, nossa, que hora que vai servir a comida? Não, as pessoas elas estão ali tão envolvidas na história daqueles dois e é uma coisa, ao mesmo tempo que emocionante, é divertida, que todo mundo se prende naquilo. E os próprios noivos, às vezes você conta coisa que a noiva olha pro noivo e ela fica emocionada. E na sua visão, que é diferente, né? Não é na visão deles. Você pegou a opinião de um do outro, trouxe a informação e contou da sua forma, que é o mais engraçado, né? Você coloca ali uns caquinhos, umas pílulas, para que todo mundo saiba daquela história do jeito mais romântico, do jeito mais alegre, do jeito mais divertido, e não seja aquela coisa tão monótona que se talvez um contasse, fosse a forma deles contar, talvez não seria. Você, na verdade, é o contador de histórias
de uma história que aconteceu com duas pessoas e virou uma. Isso, e às vezes nessa reunião, ele, o noivo, ele me conta algumas coisas, alguns sentimentos que ele tem em relação a ela, algumas coisas que passou durante o período do namoro, em que ele, por exemplo, olhou e falou, nossa, essa mulher é a mulher da minha vida mesmo, por causa disso, 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 mas ele nunca contou isso pra ela.